Pedro, o homem que negou, chorou e foi escolhido por Jesus. Antes de começar esta mensagem, eu te peço, clique no gostei, compartilhe esta palavra e permaneça até o final, porque o Espírito Santo quer falar contigo hoje através da história de Pedro, o apóstolo que nos ensina que a fé verdadeira nasce da queda e do recomeço. Pedro, um simples pescador. Um homem comum, de mãos calejadas, olhar firme e coração inquieto. Ele vivia nas margens do Mar da Galileia, lançando suas redes todos os dias, esperando por um bom peixe, sem imaginar que, em breve, seria chamado para pescar almas. E um dia, enquanto cuidava das redes, Jesus apareceu. Com aquele olhar que penetra a alma e transforma destinos, ele disse: "Segue-me e eu te farei pescador de homens." Pedro olhou para Jesus e, sem entender totalmente, largou tudo: o barco, as redes, o passado. E naquele instante, o pescador se tornou discípulo. Pedro foi testemunha de milagres que nenhum homem jamais viu. Viu o cego enxergar, o paralítico andar, o morto ressuscitar. Andou sobre as águas, confiando na voz que dizia: "Vem, Pedro." Mas quando o medo falou mais alto, ele começou a afundar. E Jesus o segurou pela mão, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Pedro era assim, forte e frágil ao mesmo tempo. Tinha coragem para empunhar a espada, mas medo de enfrentar o olhar do inimigo. Tinha fé para andar sobre as águas, mas também dúvidas que o faziam afundar. Na noite mais sombria, quando Jesus foi preso, Pedro se encheu de temor. 3 vezes o perguntaram: "Você não é um dos seguidores dele?" E 3 vezes Pedro respondeu: "Eu não conheço esse homem." E então o galo cantou. E naquele momento Pedro lembrou das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." O pescador forte desabou. Chorou amargamente. Chorou como quem carrega o peso da culpa, como quem entende que traiu o amor mais puro que já conheceu. Mas a história de Pedro não termina na queda, porque o Deus que o chamou não o abandonou. Após a ressurreição, Jesus o procurou novamente. À beira do mesmo mar onde tudo começou, o mestre perguntou: "Pedro, tu me amas?" E Pedro, com o coração quebrado, respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." E Jesus disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Foi naquele momento que o homem que havia negado foi restaurado. O pescador voltou a ser discípulo e o discípulo se tornou pastor. Pedro entendeu que o perdão de Deus é maior que a culpa e que o amor de Cristo cobre toda fraqueza. E a partir daquele dia, Pedro pregou com poder e coragem. O mesmo homem que antes se escondia, agora anunciava o evangelho em praça pública, curava enfermos, libertava cativos e proclamava que Jesus estava vivo. E quando o mundo tentou calá-lo, ele permaneceu firme, porque já não falava de um Cristo distante, mas de um Cristo que o levantou quando ele mais precisava. Pedro morreu como viveu, com fé. Segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como seu Senhor. Mas antes de partir, deixou ao mundo a maior lição: que não importa quantas vezes você caia, o amor de Deus sempre vai te levantar. Hoje, talvez você se sinta como Pedro, com erros, arrependimentos, culpas que pesam na alma. Mas ouça, Jesus ainda pergunta: "Tu me amas?" E se a tua resposta for sim, saiba que Ele te perdoa agora mesmo. Ele te restaura, te limpa e te envia novamente para viver o propósito que Ele tem para a tua vida. Não importa o quanto o passado te feriu, o quanto erraste ou duvidaste, Deus não desistiu de você. Ele quer fazer da tua história um testemunho de transformação, assim como fez com Pedro. Hoje o Senhor te convida a deixar o barco velho do passado e caminhar sobre as águas da fé, a levantar-se da culpa e crer novamente, porque a queda nunca é o fim para quem tem um coração disposto a recomeçar. Feche os olhos agora e ore comigo. Senhor Jesus, eu te entrego minha vida. Assim como Pedro, eu reconheço que errei,
que fraquejei, que muitas vezes duvidei, mas hoje eu decido voltar para ti. Restaura o meu coração, renova minha fé e me faz um instrumento do teu amor. Que eu viva para te servir, para te honrar e para te seguir todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, clique no gostei, compartilhe esta palavra e escreva nos comentários: Senhor, eu quero recomeçar. Porque assim como Pedro, você também foi escolhido, e Deus ainda tem grandes planos para a tua vida. Amém.